Estamos aqui num bate-papo muito legal com a minha querida Soninha Francini, hoje na Secretaria Municipal de Relações Internacionais, que é a nossa secretária Marta Suplicy. É um prazer estar podendo falar com todo mundo aqui e trazer a Soninha para falar um pouco sobre esse tema que é muito bom, muito importante, muito legal para a gente. E eu vou começar assim, Soninha, que você fale um pouquinho para a gente sobre o que é a Agenda 2030, mas no bate-papo que a gente tem durante o dia a dia, porque tem muita sigla e muita gente não sabe, né? Começar pela história dos ODS, né? Um tempo atrás, a ONU propôs os ODMs, os Objetivos do Milênio, estabelecendo 2015. lá, exatamente, estabelecendo lá onde é que o mundo deveria estar. Acho que 2015 era o prazo final dos ODMs, né? Sim, foi Eu acho que instituído era em 2015 para implantar as 17 ODS, né? Então, isso o ODS. Antes disso, tem os ODMs, que eram bem mais simples, assim. Eram compromissos dizendo assim, ó, gente, tem que ter água para todo mundo, tem que ter trabalho para todo mundo, tem que ter comida para todo mundo, e já eram grandiosos. Nessa segunda fase dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ONU detalhou um pouco melhor algumas coisas e ampliou esse leque de objetivos, porque senão a gente sabe como é que é, né, Chechel? Não dá para ter assim, o objetivo é o crescimento econômico e emprego para todo mundo. Mas de que crescimento a gente está falando? De que tipo de emprego a gente está falando? Emprego para quem? Emprego para fazer o quê? Então, os ODS, eles avançam muito mais nesse sentido de que, olha, não dá para ter uma coisa sem ter outra. Então, vamos lá, ODS. O que é ODS? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aí são 17 ODSs e eles são assim muito interrelacionados. Então, um é acabar com a extrema pobreza, o outro é garantir segurança alimentar, mas por meio de uma agricultura sustentável. O outro é saúde, o outro é igualdade de gênero. Então, é difícil até separar um do outro. E é justamente essa a ideia. As coisas não tem como caminhar separado, né? E a meta para a gente alcançar isso tudo, a gente como planeta, é 2030. Então, por que serve uma agenda desse tipo? Por um lado, é o sonho. Olha, em 2030, não tem mais extrema pobreza. Não tem ninguém no mundo vivendo com menos de $1,60 por dia. Não dá, acabou. Aí não tem mais ninguém que não tenha acesso à água potável. Então, a gente bota isso como sonho para 2030. Que mundo a gente quer em 2030? Um mundo que tem isso tudo. Aí o sonho se transforma em compromisso. Não adianta só sonhar. Então, você assina lá uma carta e tá bom. Tudo que eu fizer, eu vou pensar nos ODS. Então, quando eu fizer o PPA, no caso aqui dos governos do Brasil, né? Municipal, estadual e federal. O que é o PPA? Fala para a galera aí o que é o PPA. É o Plano Plurianual, que serve para 4 anos. E o que é muito interessante no PPA é que ele começa a valer no segundo ano de governo e vai até o primeiro ano do governo seguinte. Quer dizer, são 4 anos, mas ele não começa e termina junto com o governo, ele avança no governo seguinte. Então, E é um plano que ele tem que ser executado, né? Mas muitas vezes ele acaba, a gente não consegue fazer com que ele seja executado 100% do que foi pensado e criado, por 1000 razões. Por 1000 razões. Então, mas você tem que ter um planejamento para 4 anos. Aí, a partir desse planejamento, você tem que olhar, bom, então como é que vai ser a LDO? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a que a Câmara, o prefeito manda para a Câmara no primeiro semestre, a Câmara delibera e aprova tal. Então, a LDO diz assim, olha, quando for fazer o orçamento do ano que vem, tem que focar nisso, nisso e nisso, tem que ter dinheiro para isso tudo, a gente está prevendo que a inflação vai ser de tanto, e o dólar está assim, não sei o quê. Então, a LDO dá as diretrizes do orçamento, e aí, finalmente, no segundo semestre, a gente vota, né, a Câmara Municipal vota o orçamento, que aí diz quanto dinheiro que vai para cada coisa. Então, tudo isso, agora, até por uma lei da qual o senhor é coautor, isso tem que estar comprometido com a Agenda 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, você vê, a gente tem um sonho, aí tem um compromisso. Olha aqui, não adianta você falar que está sonhando com isso e não botar o dinheiro ali para executar tais e tais ações que vão levar a isso. E aí tem o planejamento. Bom, tá, a gente quer chegar lá, mas como? O que isso significa em 2021, 2022?
É muito importante a gente dizer o seguinte, que como você falou, os 17 objetivos, eles estão totalmente interligados, né? Sempre tem algum ponto, algum lugar de um ponto que é ligado a outro, né? Sobre a questão de gênero, sobre a questão do racismo, sobre a questão de moradia, sobre a questão da fome. Acredito que a gente conseguiu, nos últimos 4 anos, dar um avanço bem bacana no sentido de algumas leis que eu costumo dizer que são educativas, muito mais que leis, suas, minhas e de outros vereadores, e propostas e tudo mais que foram feitas. Eu dou exemplo aqui, quando a gente levou ao Bruno o compromisso global para a diminuição do lixo plástico da Fundação Ellen MacArthur e da ONU Meio Ambiente. E ele assinou, né, em 15 dias, ele assinou um compromisso que não é uma lei, não é uma obrigação, mas dentro daquele compromisso tem várias etapas que a gente até vem conseguindo consolidar, né? Como essas leis de uso do plástico, no geral, porque é o que está pegando pesado com a questão dos resíduos, do lixo e tudo mais. A gente não pode esquecer nunca dos compostáveis também, que a gente está pensando em 1000 maneiras de dar solução, né? Mas essas ações da Câmara, dos vereadores da Câmara Municipal, elas refletem muito no que a gente agora vai discutir, que são as ODS para que a gente tenha uma Agenda 2030 o mais próxima possível. Então, eu queria que você falasse um pouco da secretaria, como isso começou, como vocês estão aí. A secretaria, ela, vamos dizer, faz contatos em nome da cidade de São Paulo com governos estrangeiros, governos de cidades, com organizações internacionais, multilaterais, redes de cidade, coisa e tal, por meio das quais a gente assume compromissos, né? Então, o compromisso do plástico, o compromisso de acabar com o uso de plástico sem necessidade, de má qualidade, descartável, etc. e tal. Então, quando a gente fala estamos comprometidos com a economia circular, estamos comprometidos com soluções baseadas na natureza, com o enfrentamento, o combate às mudanças climáticas, significa que vários órgãos públicos vão estar envolvidos nisso. Ou é o caso mesmo dos ODS. Você tem várias secretarias envolvidas e, nesse caso, a Marta, inclusive, é presidente da comissão dos ODS. Porque ela vai falar em nosso nome, vai prestar contas em nome da cidade com o mundo inteiro. E quando você firma esses compromissos, além de que você se obriga a fazer, olhar para si mesmo e falar, peraí, estamos fazendo ou não estamos? Não, calma lá, chama lá a educação. Isso aí, legal, a educação. Você também consegue trazer recursos para a cidade de São Paulo. Então, pela rede C40, por exemplo, que é uma rede de 40 grandes cidades pelo mundo, a gente conseguiu apoio financeiro, técnico, para desenvolver o Plano Clima, o Plano Municipal de Mudanças Climáticas. Porque você tem a política municipal, mas e o plano? Qual é que é o plano? Executar, para acontecer. Exato. Senão não adianta você falar assim, não, daqui a 10 anos toda a frota de ônibus tem que estar assim. Bom, então, como é que a gente faz isso acontecer na prática? Então, a Secretaria tem esse papel de fazer articulação dentro do governo, ou participar das articulações dentro do governo para a gente cumprir compromissos assumidos pela cidade como um todo e trazer recursos para que isso realmente aconteça. E a Marta estabeleceu 3 grandes eixos para a nossa atuação. Um é sustentabilidade, meio ambiente, mudanças climáticas, economia circular, soluções baseadas na natureza, todo esse eixo ambiental. O outro é inovação, inovação aplicada ao meio ambiente, inovação aplicada à administração pública, geração de empregos, etc. e tal. E o outro é igualdade, em especial, além da igualdade regional, né, porque São Paulo é super desigual, igualdade de gênero e igualdade racial. As pessoas precisam saber o que é ODS. Precisam saber o que é, precisam saber o que o ODS impacta na vida delas e que cada um de nós impacta nos ODS. O que é muito difícil e é um desafio para a gente que está hoje no poder público é divulgar e fazer chegar nas pessoas a questão que é a pessoa entender a mudança de hábito dela, o que vai gerar. As pessoas não linkam o seguinte: eu tratando bem meu lixo, ela não linka com o dia que ela está no trânsito e para tudo porque teve uma enchente numa rua, num bairro que pessoas morreram, as casas.
Aí, essas mesmas pessoas olham e falam, nossa, que tragédia, como o mundo está, que absurdo, que não sei o quê. Mas ela não linka que, se ela fizer um pequeno gesto dentro da casa dela, ela vai ajudar muito. Então, a gente precisa divulgar essas coisas, a gente precisa... É o ruim. Essa é a cultura que a gente aprendeu, né? Eu entendo isso também. Não podemos apontar o dedo e culpar as pessoas, mas tem que informar. E aí, quando a gente dá o exemplo, por exemplo, do Japão, que é um país subdesenvolvido, muito bacana, você não tem lixeira embaixo do seu escritório, onde você trabalha. Você não tem lixo. Não tem na rua. Não tem na rua. Porque o lixo Você é seu. Você levou da sua casa, volta para sua casa, e o destino, você sabe qual vai ser. Então, pô, quem dera a gente chegar a um país como o Brasil, chegar nesse momento. Eu entendo, e a gente, acho que você e todos nós entendemos, que tem a pobreza que dificulta, o cara está lá morando numa beira de rio, fazendo as necessidades aonde ele come. Então, como é que você vai cobrar de um cara desse alguma coisa, né? Qualquer coisa. Mas a gente precisa trabalhar no saneamento básico. Lógico. A gente precisa pensar, que é onde eu acho que inicia tudo, é saneamento básico. Emprego, saúde, você ter... Sanidade, convivência, bem-estar. Pelo amor de Deus. Então, a gente, né, precisa trabalhar muito para que essa cidade, que ainda tem, não só nos lugares mais distantes do centro, mas a gente tem isso na Marginal de Pinheiros. Tem prédios que não tem esgoto, que jogam esgoto. Cara, a favela prédio, condomínio. E a favela do Moinho, aqui no centro da cidade. A gente fala de favela e periferia como se fosse a mesma coisa, né? Mas você tem a favela do Moinho aqui. Tem gente que não tem banheiro dentro de casa. Na favela do Moinho, ali. E é muito louco, porque passo da Avenida Angélica, da rua, sabe? A gente sabe que essa galera que mora nesses lugares, elas acabam tendo, por força da circunstância, muito mais consciência do que quem mora nos jardins. A galera se ajuda. A galera se ajuda. O cara tem gente no meio, lá no fundão, fazendo um trabalho incrível que a gente nem sabe, né? A gente nem sonha. Tem permacultura em Paraisópolis. É isso, né? Maravilhoso. A galera do Capão trabalhando. Jardim Ângela, permacultura. Então Perma isso. em Perifa. Tiago, né? Solano Trindade, fazendo um trabalho incrível. Tem outras entidades, outra galera que se movimentou sem ajuda de governos, tal, mas com comunicação, conseguiu mudar muita coisa dentro da região onde eles vivem. Queridona, papo muito legal, e essa conversa a gente vai ficar até a noite aqui conversando. Vamos fazer outras, e quando você tiver alguma novidade, alguma coisa, dá um alô para a gente. Ótimo. Vamos colocar no ar, vamos divulgar, vamos falar com todo mundo para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, que a gente possa fazer com que as pessoas possam escutar as outras, mesmo não concordando. A gente precisa se escutar. As pessoas precisam parar de se dividir por causa de política, por causa de time de futebol, por causa... Big Brother. Apesar de eu e você termos a paixão pelo verde, né? Em todos os sentidos. Alviverde? Alviverde, então é isso, queridona. Obrigado pelo teu tempo. Dá um grande abraço na nossa secretária, Marta Suplicy. Força aí no trabalho de vocês, que é um momento complicado, né, de conseguir construir, mas a gente enfrenta, já a gente está junto aí se abraçando. Beijo enorme. Obrigada, Xixão. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado aí por tudo. Um abração. Beijo. Bom ter você aí.